Olá, boa noite. Vou apresentar aqui os resultados da lista 9, em que foi solicitado fazer uma modelagem de tópicos utilizando alguns algoritmos, como o LDA, o Pseudo Model, que é o PTM Model, o Beta Topping e o GSDMM. Começando aqui pelo LDA, ele é um algoritmo que ele é probabilístico. Ele vai utilizar ali uma distribuição de clichê sobre os documentos e sobre os tópicos. E ele é muito ideal para textos longos, né? Mas antes da gente aplicar o modelo, a gente precisa fazer um pré-processamento nos nossos dados para que o texto ele esteja da melhor maneira possível e não crie tópicos que não nos dê tanta informação, com tópicos com stop words, com ruído. Então aqui eu removi alguns IDs que eu verifiquei que sempre falam, mandavam mensagens é, fora de um padrão e tirei os dados que fossem valores NaN e o dataset que tinha 500 mil passou para 443.705 linhas. Depois, eu fiz ali um pré-processamento de todos o meu texto, né? Em que aqui eu vou remover as stop words já pré-definidas na minha biblioteca do português, mas eu verifiquei também que há algumas stop words que não entram aqui e que acabam gerando nos tópicos, né? Então, pode-se tirar manualmente. A minha função de pré-processamento, ela vai substituir as minhas URLs pelo domínio principal, transformar todo o texto em minúsculo, remover os acentos, remover as pontuações, substituir emojis repetidos por apenas um emoji, remover espaços em branco e reduzir ali alguns caracteres repetidos para somente duas sequências, né? Eu aplico ao meu texto e a gente também consegue medir a diversidade dos tópicos e medir a IRBO. A diversidade dos tópicos, ela mede quantas palavras únicas existe entre os top N termos de todos os tópicos. E a IRBO, ela vai avaliar quantos tópicos são distintos entre si, né? Quanto maior o IRBO, mais diferentes são os tópicos, há mais diversidade, né? Aqui eu estou definindo como eu vou calcular. E aqui eu defino que é para as 10 primeiras palavras dos meus tópicos, dos meus documentos, que eu vou calcular essa diversidade e a IRBO. Certo. O LDA, ele espera que o meu texto ele seja tokenizado, repartido em vários pedaços, e eu vou criar um corpus, que é a frequência das palavras nos documentos, junto com seus IDs, né? Então, aqui eu vou criar um dicionário. Agora, eu vou computar a, e verificar qual a melhor quantidade de tópicos para a minha modelagem. Aqui eu posso utilizar 4 métricas para verificar qual é a melhor quantidade de tópicos. Posso utilizar a métrica CV, a métrica UMEX, a métrica CUCI e a métrica CNPMI.
Essas métricas, elas vão calcular a coerência daqueles tópicos. Que quanto mais próximo de um, se eu não me engano, algumas métricas, deixa eu ver aqui, até anotei, melhor. Ah, foi no outro caderno. Se eu não me engano, todas são de um intervalo de 1 a 0, mas tem uma que acho que é a max, que vai de -1 a 1. Então, mas quanto mais próximo de 1, mais coerente. Então, aqui eu defino que o limite de tópicos que eu vou gerar vai ser 30. O início vai ser 2, que no mínimo eu vou ter 2 tópicos. E o número de passos que eu vou dar vai ser igual a 5, certo? Eu vou utilizar também a LDA Multicore, que ela vai usar de uma melhor forma a CPU. Então, aqui eu passo o meu corpus, que é a frequência de cada palavra, o ID, que é o dicionário criado, o texto tokenizados e as métricas que eu quero, para calcular o melhor número de tópicos de acordo com cada métrica, certo? Então, aqui a gente consegue ter uma noção de quanto deu cada métrica para cada quantidade de tópicos, né? De 2 a 30. Mas, no caso aqui, vai só até 28. Para a métrica CV, o melhor número de tópicos foi igual a 24, porque ele foi o mais próximo de 1. Para a métrica UMAX, o melhor número de tópicos foi 20, porque ele foi mais próximo de -1, por aí. Se não me engano, vai de -1. Anotei no outro caderno. Para a métrica CUCI, o melhor número de tópicos foi igual a 18, que foi o -1,06. E para a CNPMI, o melhor número de tópicos foi igual a 16, que ela aqui foi mais próximo de 1, né? Que é 0,04. A gente consegue utilizar a biblioteca PYLD-Aves para a gente visualizar de uma melhor forma. Então, aqui a gente consegue ver para a métrica, o max, como se deu o número de tópicos. E aqui ele mostra a frequência daquele termo, naquele tópico, né? Então, aqui a gente tem o tópico 1, o 2, o 3, 4. Conseguimos ver diferentes assuntos, como religião, política. Podemos também calcular a diversidade do tópico, a IRBO e a perplexidade, que o quanto menor, melhor. Para, no caso aqui, a métrica, né? Então, aqui a gente tem uma diversidade de tópicos de 0,83, que é muito próxima de 1, a gente tem uma grande diversidade, e o IRBO de 0,98, que também mais próximo de 1, quanto maior, melhor. A gente também consegue visualizar usando a métrica CV, em que ela gerou 24, acho que 24 tópicos, entre palavras como povo, porquê, Brasil, nada, Lula. Temos bastante influência política. Também a sua diversidade e RBO é alta e a perplexidade baixa. A CUCI também gerou uma grande quantidade de tópicos. Tendo sua perplexidade e RBO diversidade similar aos outros valores.
E a CNPMI também gerou uma grande quantidade de tópicos aqui, totalizando 16. Já a gente indo para o pseudo Telegram, que é o PTM Model, ele se assemelha ao LDA. Ele Só que ele tenta melhorar, explorar mais variantes do que o LDA explora, tendo ali um melhor desempenho estatístico. Ele é ideal para textos curtos, ele se sai melhor nesse cenário, diferente do LDA. Aqui a gente também faz o mesmo pré-processamento de um texto, de remover os stop words, de deixar tudo em minúsculo, remover ruídos, né? Para que se gere uma melhor modelagem desses tópicos. Aqui também definimos que vai calcular para cada métrica, CV, UMAX, CUCI, CNPMI. E aqui a gente consegue ver que o melhor número de tópicos usando a métrica CV é igual a 28, que ele deu mais próximo aqui de 1. A métrica UMAX foi igual a 2. A métrica CUCI, o melhor número de tópicos foi 6. E a CNPMI, o melhor número de tópicos foi 6 com 0,3, mais próximo aí de 1. Aqui a gente consegue visualizar como ficou a distribuição de cada tópico gerado, quais palavras e os pesos das palavras naquele tópico. Então, por exemplo, aqui a palavra grupo, ela tem um peso 0,01, 15. São palavras assim muito com pesos baixos, né? Devido à diversidade de palavras que existe no documento. Então, aqui, para a métrica CNPMI, eu tenho essa quantidade, essa variação de tópicos. Calculando a diversidade, temos diversidades e o IRBO muito alto. Aqui, para a métrica CV, a gente tem já uma diversidade do tópico um pouco mais baixa, mas um IRBO alto. Para a métrica CUCI, a gente também tem uma diversidade e um IRBO alto, mostrando que há uma grande variação de palavras dentro do meu documento. E a UMAX, que ela aqui gerou somente 2 tópicos, com a diversidade de IRBO um pouco baixa, um pouco mais baixa do que as outras. Certo. Partindo para o modelo Backstoping, ele já faz uma abordagem diferente, em que aqui ele vai fazer uma modelagem de tópicos, incluindo a semântica, né? Aqui é feito ali o mesmo pré-processamento no texto. E para criar os meus embeds, para eu fazer essa clusterização semanticamente, foi utilizado o algoritmo Paraphrase Multilingual Mini LM L12V2, que é um algoritmo multilingüe que ele é treinado em várias línguas e é treinado no português. E a gente consegue criar representações vetoriais do texto, né? Aqui a gente utiliza a biblioteca Sentence Transformer. E aqui a gente pode
definir como a gente vai fazer essa redução de dimensionalidade, já que os meus vetores eles vão ter alta dimensão, quando eu estou trabalhando com texto. Definir também como vai ser essa clusterização e passar para o meu modelo Bert-Topin. A redução de dimensionalidade, a gente definiu aqui que vai ser pela métrica cosseno. O número de componentes vai ser igual a 5. Já a clusterização com o algoritmo ADBS-CAN, ele vai, para não criar tópicos tão curtos, eu defini que o número de clusters, o tamanho do cluster vai ser 30, e eu vou fazer essa clusterização utilizando a métrica euclidiana. Passo tudo para o meu algoritmo Bert-Topin. E vou treinar meu modelo utilizando o algoritmo. Aqui a gente consegue ver já cada tópico e como cada palavra tem o seu peso naquele tópico, né? Então aqui a gente tem um tópico com urnas, votar, voto, votos, urnas, bastante político. Temos vacina, vacinas, Pumepad. E aí a gente consegue ver a diferença em que os algoritmos trabalham, né? Enquanto o Best-Topin, ele vai fazer uma modelagem semanticamente, ou seja, quais palavras são parecidas semanticamente, por isso que ele tem uma modelagem de tópicos com palavras bastante parecidas, como votar, votos, votos. O LDA e o pseudodocumento, o PTM Model, ele já vai fazer uma parte ali mais probabilística. Aqui, utilizei a mesma biblioteca para calcular a Coherence Model. Então, a minha coerência, você vê, ela já dá um pouco mais baixa, com 0,53. A NPMI, ela não consegue calcular nem a CUCI, nem a UMEX e nem a... E a diversidade e a IRBO. A diversidade, ela dá um pouco mais baixa do que os outros algoritmos. E a IRBO dá bastante alto, né? Quase 1. A gente indo para o último algoritmo, que é o GSDMM, ele vai trabalhar ali com... Ele é probabilístico, baseado em um cluster único por documento. Ele é muito ideal para textos curtos. Até um exemplo que eu vi era utilizando um Twitters para fazer essa modelagem. Então, aqui acontece o mesmo pré-processamento de texto. Eu posso definir o número máximo de tópicos, como eu defini o outro igual a 30, que também defino 30. A distribuição de documentos por tópicos do meu alfa e do meu beta. O beta, no caso, distribuição de palavras por tópicos. E passo tudo para a minha função. O LDA e o PTM modo, existe também um parâmetro alfa, que a gente pode definir, mas decidi utilizar eles na forma padrão. Existem também outros parâmetros que a gente consegue modificar para conseguir uma melhor modelagem. Aí aqui a gente consegue ver quantos documentos cada tópico gerou e quais palavras estão presentes em cada tópico, né? Então, aqui no tópico 0, eu tenho
Bolsonaro, povo, vamos, presidente, Brasil estão. Já no tópico 11, tem bastantes termos políticos, como Bolsonaro, Lula, Terra Brasil, vídeo, TSE, Twitter. Em suma maioria tem alguma palavra ali com algum relacionada à política. A gente também consegue calcular a coerência para todas as métricas. Então, aqui, a minha coerência CV, ela deu 0,57. A UMEX deu menos 4,34, bastante longe do 1. A CV também, meio termo ali do 1. A CUCI, menos 0,92. E a CNPMI, bastante baixa, com 0,09. Já a diversidade dos tópicos e a IRBO deram até que altas. A diversidade dos tópicos deu 0,74 e a IRBO 0,96, indicando ali uma diversidade alta. E aqui a gente consegue ver as palavras do meu tópico e as frequências em que elas apareceram, né? Então, aqui, Bolsonaro no meu tópico 0 apareceu 18.535, povo 15.055, entre outras palavras.